o Paulo Henrique começou falando aí, é um assunto muito, muito bom, e abriu aí a reunião, né? Se posiciona de uma maneira que eu gosto muito, viu, Paulo? Eu acho que a disposição mental nossa, a disposição mental de cada um, de acordo com aquilo que a gente crê e espera, isso é muito importante. Isso define muito aquilo que nós somos e o que nós vamos estar alcançando no nosso dia a dia, viu? É disposição mensal. Eu sou, né? Eu creio, né? Então, eu vejo que essa é a posição correta. E não sei se vai fechar bem aí, isso aí no quadro, mas eu estou vendo assim a situação como que aquele texto de Ezequiel 37, diante do vale de ossos secos, que todo mundo conhece, já é de conhecimento. Estava ali ossos espalhados para todo lado. E todos aqueles ossos faziam parte de um corpo, mas não tinha vida e precisava ser ajuntado, né? E o profeta, pelo que diz lá o texto, ele estava ali olhando para aquele vale ali, cheio de ossos. Até que vem a ordem para ele, e alguém pergunta: poderá, porventura, esses ossos tornar vida? Poderá eles sobreviver? A resposta foi: tu sabes. E ele diz: então tá bom, eu sei. Agora fala você com eles, profetiza a respeito deles, né? Então, eu estou vendo essa questão de corpo de Cristo, isso é universal. Então, uma das coisas que eu li hoje, até gostei de ter lido isso, foi o seguinte: nada vai mudar assim, sem que haja uma ação de profecias, que a gente possa estar profetizando os atos que a gente quer ver acontecendo. Você quer ver o corpo crescendo, multimembrado crescendo, se ajuntando? Então, profetize a respeito desse corpo, né? Faz com que esse corpo tenha vida, porque ele existe, está espalhado. É perna para um lado, pé para outro, braço para outro. Então, o corpo está espalhado. E esse corpo tem que se ajuntar. E a profecia vai fazer isso. O que eu quero fazer? Dar vida a esse corpo, profetizar vida para esse corpo, né? É muito fácil a gente sentar e passar horas e horas aqui conversando e citando, lembrando de texto, combinando um texto com outro, né, para chegar a um resultado. Eu vejo assim, que a nossa disposição mental em cima disso, gente, ela é importantíssima. É importante que a gente se aplique nisso. Profetize, porque eu tenho essa disposição que o Paulo falou que tem. Eu me vejo assim, certo? Eu me vejo, né, como o Pai me vê. Eu não me vejo que amanhã eu vou ser de outra forma. Eu me imagino hoje, do jeito que o Papai do Céu me projetou e me colocou. Então, hoje eu me vejo como um vencedor, embora as situações falem o contrário. Mas a fé que eu tenho, a determinação que eu tenho, né, a maneira com que eu olho essa grandiosa obra que Jesus fez até a cruz e depois da ressurreição, né, ele se manifestar de novo, né, nos chamando para estar unidos com ele, isso é maravilhoso. Eu chamo isso para dentro de mim, certo? E eu creio que essa é a vontade do Pai para o nosso dia de hoje. A gente podia ter se manifestado em outras épocas. E, na verdade, nós somos chamados desde a fundação do mundo, nós já fomos chamados, né? Mas só viemos manifestar agora, no século XXI, século XX, XXI. Por quê? Porque essas coisas estariam sendo reveladas nos dias de hoje.
Por isso eu tenho que assumir essa posição. Por isso eu tenho que ter essa determinação de fé, de dizer, olha, eu estou aqui e eu me vejo da forma que meu pai me viu lá na fundação do mundo e me preservou e me fez manifestar agora, não é? Agora eu estou diante de um corpo, eu estou fazendo parte desse corpo. E eu quero ver esse corpo de pé. Esse corpo, para ficar em pé, precisa do pé, precisa da perna, precisa da sua estrutura. E nós estamos vendo esse corpo. Nós estamos fazendo parte desse corpo. Então, eu vejo que essa questão de profecia, querer que esse corpo sobreviva, que esse corpo se levante, isso está em cada um de nós. E isso pode acontecer agora, não precisa ser no futuro, pode ser agora, já começou, não é? Então, eu vejo assim que essa unidade de fé, de esperança, essa, esse querer, esse reconhecimento, eu falei no começo da reunião, né? Sobre três coisinhas aí, né? Conhecimento, crescimento e amadurecimento, certo? Isso está acontecendo entre a gente, né? Estamos conhecendo, estamos crescendo, estamos amadurecendo. Então, é uma coisa que eu imagino aqui comigo, a gente passar isso para o nosso povo. Só aqui no sábado, às vezes a gente não consegue passar para todo mundo. Um está fazendo uma coisa, outro fazendo outra, às vezes não está, né? Mas numa reunião como nós vamos ter agora, esses 4 dias em Garanhuns, puxa vida, é importantíssimo, porque vai ter mais gente lá. O pessoal vão estar ali. É importantíssimo que a gente faça esse incentivo para eles, né? Essa disposição mental para eles. E ainda vai ver um pequeno grupo crescer, pequeno grupo se expandir, né? Então, eu penso que é importantíssimo a gente tomar isso como uma experiência para nós nos dias de hoje. É isso aí. Tanto o Paulo Edson, como o Paulo Henrique, como Ronaldo, Anselma, Ogra, Gordinha e seu irmão, vocês estão tudo certo. Nós estamos tudo certo. É questão de disposição mental e fazer a coisa funcionar. Amém. Obrigado pela participação. O texto, né, Manuel, que você está falando aí, é a unidade da fé, né? Aí Paulo fala, até que cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. Muito bem. Unidade da fé, ou seja, a gente desenvolver esse dom da fé de tal forma que estejamos desenvolvendo a nossa fé da mesma forma, né? Em unidade. A unidade da fé, né? Como ele diz no capítulo 4 de Efésios, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém. Amém. Aí, nesse desenvolvimento, ele continua para que nós sejamos mais como meninos, né? Inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Amém. É. Se é um só corpo, tem que ser uma só fé, né? Uma só fé. Amém. Uma só fé, um só corpo. Né? Só Espírito. Né? Essa semana eu falei com os meninos que trabalham comigo lá, até chamando a atenção deles, né? A respeito de raciocínio, né? De pensar, de imaginar. E aí, eu falei para eles, olha, você tem certeza de uma coisa, que Deus deu sabedoria para todo mundo. Não ficou ninguém sem receber sabedoria. Não. Raciocínio, sabedoria, faz parte de cada um de nós.
Agora, só que tem algumas pessoas que preferem usar os dos outros. Eles não usam a deles e quer que os outros pensem por eles, que os outros, né, raciocinem por eles, É né? preguiçoso, né, Fernando? É, ó, você tem poder, você tem potencial, rapaz. Faça. Por que que você depende de outra pessoa para fazer para você o que você pode fazer? Não, você tem todo o potencial para você ser um bom funcionário, ser um bom profissional, crescer, sair da Amém. vida do salário mínimo, tá furando buraco aí, rapaz. Tudo depende de você querer, né? Agora, use o raciocínio que você tem, use a sabedoria, isso que faz parte de você. Eu não posso estar aqui pensando para você o tempo todo e nem raciocinando para você, não. Você tem que desenvolver, né? Então, eu acho que isso aplica bem. Nós precisamos dessa unidade de raciocínio, unidade de fé, unidade de saber, né? De distribuir, né? Conversar entre nós e aquilo qual Paulo fez a pergunta no início aí, né? Para a gente responder. É interessante que a gente converse uns com os outros. É interessante que nós aplicamos o raciocínio que a gente tem, aqui, a sabedoria que a gente tem, o conhecimento que a gente tem. Porque nós temos a convicção de que o Espírito Santo é que está revelando a cada um de nós. Então, isso é a multissabedoria do corpo. Você falando aí, mano, eu lembro quando Jesus disse assim: não impeçais eles de vir até mim. O texto aqui de Paulo falou que não somos mais meninos. Agora ele falou meninos inconstantes, né, que ficam se alimentando do leite. Mas quando Jesus falou assim com os discípulos, para que as crianças viessem a ele, ele disse: ó, dos tais são o rei dos céus. Se aquele que não for igual a um deles, não entrará. Né? Então, quando eu vejo assim, eu vejo o seguinte, que às vezes, como nós estamos aqui, como você falou muito bem, o irmão Paulo começou falando no início, né, e questionando, né, fazendo perguntas, fazendo questões. Não é assim que os meninos se comportam, né? O que é isso? Serve para quê? Isso é o quê? Né? Por isso que eles aprendem, por isso que a mente dele está, porque ele quer conhecimento. E é assim que tem que perguntar mesmo. Né? Tem que perguntar. Eu tenho aprendido depois já de idade, já até com um curso já de faculdade, mas eu estou aprendendo que eu preciso perguntar mais. Se eu quero aprender, eu tenho que perguntar mais. Tenho que buscar mais. Isso é bom. Vamos querer perguntar e também fazer o seguinte: você falou um negócio que eu não entendi, por que você falou assim? O que significa isso? O É, que você se você pode quer. explicar? É bom, a troca Sim, de figurinha aí que ajuda, velho. é porque eu É vejo bom. que nós temos. Vê que interessante, Manuel. Vê que interessante o que eu vou falar agora. Eu vejo que nós temos maturidade para isso. É. Eu vejo que eu posso perguntar a qualquer um de vocês o que eu quiser, vocês vão me responder com muito amor.